amigos, minhas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos alcance a todos, toquem os vossos corações e que nesta jornada nós possamos, com o amparo da espiritualidade amiga da Casa de Albino Teixeira, refletirmos bem sobre a mensagem de Jesus, essa mensagem que nos foi proposta, essas reflexões que nós iremos fazer acerca do capítulo número 29 do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nós estamos nos referindo a esta obra aqui. Antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de fazer um pequeno apanhado acerca do autor espiritual da obra. Trata-se do espírito Humberto de Campos. Esse livro, o prefácio desse livro é datado de 1940, 9 de novembro de 1940. Essa obra, portanto, vai completar, dentro em breve, 80 anos da sua primeira edição. Humberto de Campos foi, enquanto encarnado, um dos maiores cronistas da língua portuguesa. Não apenas da língua portuguesa aqui no Brasil, mas da língua portuguesa em todos os países de língua portuguesa, que falam a língua portuguesa. Humberto de Campos foi um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores, se não o maior, cronista do seu tempo. Foi eleito como sendo o príncipe dos prosadores brasileiros, num concurso que foi, digamos assim, promovido quando ele ainda estava aqui encarnado entre nós. Trata-se, portanto, de uma obra que nós, em especial, nós em particular, a consideramos como um apêndice do Evangelho. O livro Boa Nova, ele traz 30 capítulos em que o espírito Humberto de Campos nos revela um sem número de passagens do Evangelho, ou melhor, ele adentra de uma forma muito mais profunda, por assim dizer, de uma forma muito mais detalhada, mais ampliada, sobre algumas lições, algumas passagens do Evangelho, riquíssimas, belíssimas. Merece, portanto, um estudo minucioso, um estudo detalhado. É um livro que nós entendemos deva ser um livro de cabeceira, um livro que deve nos acompanhar de perto, ao qual nós devemos recorrer sempre. Porque cada uma dessas 30 lições, elas vão encerrar, como dissemos, assim, reflexões muitíssimo profundas e vão falar certamente muito alto aos nossos corações, às nossas almas. O tema do capítulo 29, os 500 da Galileia, que é o que nós estamos buscando abordar nesta atividade, nesse estudo, não encontra, digamos, uma menção, uma alusão direta, expressa no texto ou nos textos dos evangelhos, dos 4 evangelhos tidos como canônicos. Nós não encontramos nenhuma menção, nenhuma alusão expressa, direta aos 500 da Galileia. Nós iremos encontrar, de forma indireta, algumas referências. Quando nós encontramos, por exemplo, lá em Mateus, o mestre recomendando aos 70 discípulos que eles fossem, no covil de lobos, entre serpentes, levar a mensagem da Boa Nova. E depois, um pouco mais à frente, lá no Evangelho segundo João, nós vamos encontrar o Cristo já ressurreito, manifestando-se a 7 dos discípulos, dizendo sobre a imortalidade da alma, enfim, confirmando as suas revelações, por assim dizer. Se nós pegarmos 70 vezes 7, nós vamos chegar a 490. É uma alusão, digamos, indireta aos 500 da Galileia. No entanto, nós vamos encontrar no capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos uma notícia muitíssimo importante, porque aqui é o mestre já também, digamos assim, ressuscitado, e nós entendemos, compreendemos bem o significado de ressurreição. Nós estamos falando aqui de uma manifestação espiritual em que o espírito do mestre se materializa aos seus interlocutores. Nós estamos falando disso do ponto de vista da doutrina espírita. A ressurreição tomada aqui como a vida do espírito imortal, naquele momento em que o espírito, e aí o espírito do mestre, o espírito de Jesus, se manifesta por meio da materialização ou da vidência. Nós vamos encontrar momentos em que ele se mostra visível, inclusive nessa passagem que é retratada pelo espírito Humberto de Campos, e há momentos em que Jesus, inclusive, se materializa e permite, inclusive, que seja tocado, inclusive faz refeições com os seus discípulos diretos. Aqui em Marcos 16, nós vamos encontrar, aqui nos versículos 5 e seguintes, a seguinte anotação. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantados.
né, espantadas, porque é Maria de Magdala quem está lá, né, as demais Marias. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram, não é? Mas ide, aqui no versículo 7, é aqui que nós queremos chegar, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, em especial, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse, porque atrás Jesus havia predito, anunciado que ele se mostraria, ele se manifestaria aos discípulos após a sua, entre aspas, ressurreição. É uma alusão ainda indireta, não é? Aqui o evangelista está dizendo o seguinte: olha, aquelas que ali chegaram no sepulcro de Jesus, o encontraram vazio, aquele Espírito que se manifestou disse a elas para que elas, digamos, procurassem Pedro e dissessem a Pedro que Jesus os encontraria no local indicado a Pedro, não é? No entanto, a, digamos, alusão direta aos 500 da Galiléia, nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Aos Coríntios, aqui no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer assim, rapidamente aqui: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. É Paulo quem está dizendo. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, não é? Pedro, e depois pelos 12. Duas aqui, digamos, aparições de Jesus após a sua, entre aspas, morte, não é? Primeiro a Pedro e depois aos 12. No versículo 6 do capítulo 15 aqui da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo dos gentios vai dizer assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, ou seja, alguns já haviam, digamos, desencarnado. É aqui no versículo 6 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios em que nós encontramos uma alusão expressa, direta, aos 500 da Galiléia. Esses 500 discípulos do Mestre tiveram a oportunidade de ter estado com o Cristo ressuscitado, entre aspas, né? Jesus do alto do monte, naquele mesmo lugar onde Jesus havia legado um sem número de ensinamentos, de revelações, mensagens absolutamente sublimes, que tocaram profundamente, que modificaram completamente aqueles corações, naquele sítio, naquele lugar, naquele acidente geográfico, naquele ponto geográfico, no alto do monte, um momento de elevação, de sublimação, e aqui abrindo um pequeno parênteses, sempre que nós encontramos dentro do Evangelho, né, a alusão de que Jesus está no monte, ou que Jesus sobe ao monte, ou que alguém encontra-se, digamos, no alto de um monte, é um momento de sublimação do Espírito, não é? É quando o Espírito, digamos assim, ascende às faixas superiores, a faixas vibratórias superior, não é isso? A parte, digamos, ao superconsciente, a faixa superior da sua casa mental. É nesse extrato, ou é nesse degrau consciencial, espiritual, que nós vamos travar contato com a mensagem de Jesus. É nesse extrato superior, né, que nós iremos, em recepcionando a mensagem de Jesus, ter a condição espiritual, consciencial, não é, de compreendê-la. Ou, se não a compreendê-la completamente, porque esse é um exercício que devemos todos perseverar, não é? Nós ali, nesse momento, no alto do monte, nós teremos a condição de nos aproximar, né, desta mensagem, de recolher
elementos mais concretos da mensagem de que o Mestre foi portador, ou porta-voz. Não é? É nesse contexto. Então Jesus havia dito a Pedro que ele se mostraria, que ele se faria, digamos, representar ou aparecer, não é, aos demais, para confirmar tudo aquilo que ele havia, digamos, anunciado acerca da imortalidade da alma, da vida, digamos, eterna, não é? Nesse momento, nesse cenário, num cenário sublime, num cenário de sublimação, num cenário de elevação espiritual, em faixas ou em faixa, numa faixa superior do mundo mental, não é? Numa faixa vibratória superior, no alto do monte. É lá que os discípulos, que os 500 da Galileia, irão se encontrar com Jesus. Por que os 500 da Galileia? Porque é na Galileia. Jesus havia dito aqui a Pedro, não é? Aquelas que o haviam procurado no túmulo vazio, que ele iria se encontrar com Pedro na Galileia. Que era preciso que então os discípulos para lá, digamos, se dirigissem. Então é sob essa perspectiva, sob esse contexto, que Humberto de Campos, que o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, vai nos falar sobre esse sublime, inovidável encontro, maravilhoso encontro de Jesus com os seus discípulos. Se nós pudéssemos transportar para os dias de hoje, nós iríamos dizer o seguinte: é o momento em que nós iremos também nos dirigir a este monte, quando nós buscarmos essa sublimação, o buscarmos, e nesse contexto novo, travar contato com a sua mensagem superior. Não é? A mensagem de Jesus é amor do início ao fim. Não é? Nós iremos encontrar o Espírito Lázaro, o amigo de Jesus, não é? Dizendo lá em o Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus, pode ser resumida inteiramente no amor, porque o amor é o sentimento por excelência. Feitas essas primeiras considerações, essa breve contextualização, vamos nos deter agora ou examinar agora o texto de Humberto de Campos. E aqui nós precisamos, desde já, destacar um aspecto que ressalta de todo o Evangelho, de toda a Boa Nova, de toda a mensagem de Jesus. Nós não iremos encontrar o Mestre em nenhuma circunstância, inoperante, ocioso, né, aguardando. Não, pelo contrário. Nós iremos encontrar Jesus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em ação, operante, trabalhando, legando conhecimentos, trazendo as revelações que ele foi porta-voz, que ele foi portador, a todos os corações que a ele, digamos assim, se vinculam, ou que a ele se dirigem. E o interessante é destacar, dentro ainda dessa perspectiva, que quando os discípulos aqui, primeiros 12, ainda em Jerusalém, segundo a narrativa de Humberto de Campos, eles estão ali saudosos da presença de Jesus, o Mestre havia sido crucificado, não é? Há alguns dias apenas, não é? É verdade que ele já havia se manifestado, não é? Após o terceiro dia, mas aquela saudade imensa de Jesus, não é? Aqueles corações que tiveram a oportunidade de estarem com o Mestre mais proximamente. Eu fico aqui me perguntando, tentando entender e imaginar o sentimento desses corações ante a ausência de Jesus. Nós estamos falando, obviamente, da ausência física, da presença física de Jesus, porque nós sabemos que do ponto de vista magnético, vibratório e fluídico, o Mestre está entre nós. Ele próprio disse que se 2 ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. E assim o é, não é verdade? Mas naquele contexto, não é? Logo após aquele momento dramático da crucificação, da entrega da crucificação de Jesus, sobre todas as circunstâncias que são narradas, trazidas pelos evangelhos, né? O Mestre vilipendiado, humilhado publicamente, não é? Ele que não deveria estar ali, não é? Os discípulos então se ressentem, muito se condoem da ausência de Jesus, não é? Passam-se alguns dias e todos eles, lembrando-se de Jesus e sobretudo dos exemplos concretos que Jesus os legou, percebem num dado momento, que era preciso retornar às suas vidas de relação. Que era preciso afastarem-se daquele momento, daquela circunstância, daquele momento de contemplação, de saudosismo, por assim dizer, né, entre aspas, do luto, e retomarem as suas atividades cotidianas,
o seu trabalho e, sobretudo, compreendiam a extensão da responsabilidade de que todos eles eram portadores, no sentido de serem eles os discípulos, aqueles que irão, os apóstolos, né? Aqueles que iriam anunciar aos quatro cantos a boa nova, a mensagem de Jesus, a mensagem crística, o Evangelho, não é? E quando nós examinamos aqui o texto de Humberto de Campos, nós exatamente nós compreendemos, percebemos a nuance, a sutileza com a qual Humberto de Campos nos convida à ação, nos faz relembrar a mensagem de Jesus, os exemplos de Jesus, no sentido de nos afastarmos daquele estado, digamos assim, de contemplação, de saudosismo, de melancolia, arregaçarmos as mangas e voltarmos ao trabalho. E ao trabalho evangélico, diga-se de passagem, não é? Ainda nesse contexto, ali no cenáculo em Jerusalém, Jerusalém está no alto do monte, não é isso? Jerusalém do hebraico significa visão da paz, o vislumbre da paz, naquele contexto. Pedro percebe que era preciso retornar a Cafarnaum, não é? E retomarem as suas atividades laborais normais, a pesca, enfim, todas as atividades em que estavam eles envolvidos. Humberto de Campos diz assim, aqui: foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Meus amigos, minhas amigas, importante isso. Esse parágrafo curtinho, ele é muito importante dentro do texto, desse capítulo 29 aqui, não é? Porque é um convite ao trabalho, não obstante as dores, as lutas, as muitas dificuldades a que estamos todos submetidos, afinal estamos todos vinculados a esse mundo de provas e expiações, nós precisamos encontrar forças, coragem, disposição, perseverar e retomarmos o trabalho. O trabalho do ponto de vista material e o trabalho do ponto de vista espiritual. O trabalho do ponto de vista espiritual, conceituado, definido pelos espíritos superiores, lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, como sendo toda atividade útil. E aqui mais um parêntese. Muitas das vezes nós nos encontramos naquelas situações de muita aflição, de muitas dores, e encontramos corações também caídos, chagados pelo caminho, e muitas das vezes em piores condições do que as nossas. Se nós formos naquele instante capazes de nos lembrando de Jesus, das suas lições, dos seus ensinamentos, naquele instante nos dirigirmos àquele coração ali caído, maltrapilho, estendendo as mãos para nós, literalmente mendigando, pelos caminhos, se naquele instante nós somos capazes de dirigir o magnetismo do nosso olhar, de proferirmos uma prece para sustentar aquele coração, ou de darmos a ele do magnetismo do nosso sorriso, sustentá-los com o nosso sorriso, nós teremos trabalhado com Jesus do ponto de vista espiritual. Porque trabalho, como dissemos e repetimos, é toda atividade útil. Pedro, naquele instante, conclama a todos a esta necessidade, a esta imperiosa necessidade, de não obstante todas as dores, o coração em luto, a ausência física de Jesus, era preciso voltar ao trabalho. E o interessante é que mais à frente, Humberto de Campos, destacando esse aspecto, da importância do trabalho, ele vai dizer o seguinte, que quando eles retomam as suas atividades diárias normais, porque Cafarnaum foi um teatro de operações de Jesus, as margens do lago de Cafarnaum, de Tiberíades, o lago de Genezaré, ali na casa de Simão Pedro, as margens do lago, todas as lembranças dos seus discípulos, dos apóstolos, do colégio apostólico, dos 12, dos 11 que restaram naquele primeiro instante, Depois nós teremos a recomposição do colégio apostólico, Nós vamos perceber que todas as lembranças daqueles corações do Mestre são lembranças de Jesus em ação, de Jesus repartindo o pão. Quando eles estavam ali fazendo as suas refeições ao ar livre, eles se lembravam de Jesus e se lembravam de Jesus repartindo o pão. Quando eles estavam lançando as redes no lago para a pesca, eles se lembravam de Jesus a bordo do lago, do barco, a bordo do barco, e também ele, Jesus, o Mestre, lançando as redes, ou seja, Jesus trabalhando. Quer dizer, todas as lembranças daqueles corações do Mestre, as lembranças do Mestre,
feitas por aqueles corações, digamos, que brotavam daqueles corações, remontavam a um Cristo, a um mestre operoso em ação. Mais uma vez, para destacar a importância do trabalho. Nesse sentido, as lições de Jesus, não é? Trabalhando em ação o tempo todo. Todos aqueles corações, digamos assim, recolhidos nessas suaves, doces vibrações, né, trazidas pelas lembranças do Cristo, se lembram, digamos assim, da promessa de Jesus e da recomendação que lhes foi feita, no sentido de dirigirem-se ao monte, não é? Ao local indicado por Jesus, para que ele lá, digamos, pudesse legar outras lições e conclamá-los a uma outra tarefa, a um outro trabalho, não é? Se nós vamos perceber que o Pentecostes é o marco inicial, digamos assim, da propagação, da divulgação do Evangelho, nós vamos perceber que neste encontro, nesse momento, nessa narrativa que é trazida por Humberto de Campos, de uma forma, aliás, belíssima, é impossível nós não, digamos, viajarmos para dentro do texto, né? A capacidade de Humberto de Campos de nos colocar dentro do texto é algo que também merece destaque, não é? Ele que foi um grande, como destacamos no início, um grande escritor, um grande contista, um grande cronista, não é? Então, os apóstolos vão percebendo, tocados por aquelas suaves vibrações, que era chegado o momento de dirigirem-se todos eles ao monte. Eles percebiam, eles sentiam que era chegado o momento que Jesus os chamava àquele encontro. Então, numa tarde maravilhosa, inolvidável, eles se dirigem ao monte, não é? E Humberto de Campos traz a seguinte narrativa sobre esse momento. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, ou seja, a atmosfera da presença do Cristo entre eles. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias ao lago próximo. Do céu muito azul, como em festa, para receber a claridade das primeiras estrelas, já era crepúsculo, né? Parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. A paz, o coração generoso, amoroso de Jesus. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou do cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Fico imaginando esse encontro. Era ele, segundo Humberto de Campos. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas nas emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. Lindo. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imperecível. Falaram-se pelo pensamento, todos comungando do pensamento de Jesus. E Jesus, dirigindo-se a eles, aos 500 discípulos, ali na Galileia, no alto do monte. Jesus aqui faz um convite, e esse convite, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é para nós, é para cada um de nós, é para mim e é para você que me ouve nesse instante. O convite que Jesus vai fazer aos 500 da Galileia é o convite de divulgação, de propagação do Evangelho, de disseminação do Evangelho. Levar o Evangelho a todas as criaturas. Não apenas pelo verbo, diga-se de passagem, porque falar é fácil, mas pela força do exemplo de uma vivência fraterna, de uma vivência cristã. Disse Jesus assim: amados, é o Mestre. Não articulou uma palavra. Amados, mas todos compreenderam, porque estavam envoltos naquela faixa vibratória que nós mencionávamos há pouco. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Quer dizer, todo mundo ouviu Jesus lá no fundo
do seu coração. Eis que retorna a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelha ao meio de lobos, quando ele manda os 70 que nós mencionávamos do texto lá de Mateus, da narrativa de Mateus, né? E vos recomendo que lhe sigais os passos no escabroso caminho. Jesus recomenda, né, que nós façamos a mesma coisa, levar a mensagem do Evangelho, a Boa Nova, né? Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Nos reformarmos, nos melhorarmos, matarmos o homem velho, fazer nascer em nós o homem novo, gestar Jesus nos nossos corações e seguirmos adiante na senda evolutiva. Eles serão os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Jesus já os alertava de todas as mazelas, de todas as dificuldades, de todos os escolhos do caminho, mas os encorajava a seguir adiante, porque é necessário que nós nos reformemos, é necessário que nós nos melhoremos. Para isso nós reencarnamos, não é isso? Para isso nós reencarnamos. E nessa sequência, nessa perspectiva, Jesus vai dizer a eles, já os alertando, não é? Não foi fácil para ele, o Mestre, o que dirá para nós, não é? Séculos de lutas vos esperam na estrada universal. Jesus fazendo aqui uma menção expressa direta ao princípio da multiplicidade das existências, da reencarnação. Séculos de lutas, encarna, reencarna, desencarna, reencarna, não é assim? E vamos avançando. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Olha que alertiva, meus irmãos, minhas irmãs. É Jesus quem está dizendo. Não é? É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Quantas vezes nós nos perdemos em face desses enganos, não é? Na tentativa de angariarmos esses tesouros efêmeros, transitórios, esses que as traças, que a ferrugem, que os ladrões vão, digamos assim, solapar. Jesus diz, é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós. Em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhes dominam a fronteira. As fronteiras. O Cristo já nos advertia que era necessário perseverança. O próprio Mestre disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus vai dizer, olha, vocês encontrarão muitos obstáculos, muitos acidentes, muitas incompreensões, muitas barreiras. No entanto, é necessário, é imprescindível, é imperioso que nós suplantemos todas elas. São as provas, são as lutas diárias. Todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, estamos submetidos a elas. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, já dissemos e vamos repetir. Nenhum de nós está, digamos, isento dessas provas. Engana-se quem acha que há alguém neste mundo isento delas. Existem, obviamente, espíritos de escola que estão entre nós em trabalho missionário, que estiveram entre nós em trabalhos missionários. Mas todos nós que estamos nessa faixa de lutas, de provas, de expiações, todos nós precisamos deste alimento, desse combustível do Evangelho, que é o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, para nós nos fortalecermos, criarmos coragem, resignação diante das lutas, das provas, das dificuldades e suplantarmos todas elas. Não é? É preciso, portanto, perseverar. E é Jesus quem vai dizer. É o Mestre quem está dizendo. Não é? Diz Humberto de Campos, assim um pouquinho mais à frente, aqui no capítulo 29 do livro Boa Nova, naquela noite de imperecível recordação,
foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres. Sob a inspiração de Jesus Cristo, né? Quer dizer, esse trabalho de evangelização de todas as criaturas sob a inspiração direta de Jesus, é o que Humberto de Campos nos diz aqui. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. 2000 anos se passaram. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos. Desde então, em vários momentos. Humberto de Campos vai dizer assim: nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta. Então nós iremos encontrar remanescentes, esses mensageiros, um desses 500 da Galileia, dentro da doutrina, por exemplo, budista, dentro da doutrina hindu, dentro da doutrina islâmica, dentro do judaísmo, dentro do cristianismo. Não importam os rótulos, não é? Porque a essência é amor, a mensagem de Jesus é isso, é amor do início ao fim, amor e perdão. Então nós iremos encontrar esses expoentes, esses discípulos do Mestre, um desses 500 ou vários deles, reencarnando, como Humberto de Campos diz aqui, nos mais diversos climas religiosos do planeta, quer dizer, preparando aqueles corações para travarem mais adiante mensagem com a boa nova, contato com a mensagem, digamos, do Cristo, a mensagem libertadora, consoladora do Evangelho, a boa nova. O Evangelho significa do grego exatamente isso, a boa nova, a boa notícia. As revelações as revelações que foram trazidas por Jesus, o Mestre, né? E também políticos. Nós iremos encontrar grandes estadistas em vários momentos, né? Pedro II no Brasil, Mandela na África do Sul e tantos outros, né? Lincoln nos Estados Unidos, Jefferson nos Estados Unidos, né? E tantos outros que nós pudéssemos aqui buscar na memória, grandes estadistas, grandes espíritos que vieram exatamente preparar o terreno para que a Boa Nova pudesse ser semeada naqueles corações que ali estivessem vinculados. Nós sabemos que o que marca, digamos assim, uma nação, como o Brasil, por exemplo, né? Muito se fala de fronteiras geográficas delimitando o espaço, digamos, daquela nação, né? As fronteiras, o Brasil faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, etc. Só para dar um exemplo, né? E contextualizando aqui, Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida de fronteiras vibratórias. Fronteiras vibratórias, quer dizer, lugar onde aqueles corações que estão vinculados, né, vibratoriamente, magneticamente, estão, né, naquele contexto. Ensinando a verdade, abrindo caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Naquele encontro sublime, inesquecível, aos 500 discípulos, quando Jesus se mostra e fala diretamente àqueles corações, e o Mestre fala hoje diretamente aos nossos corações, o Mestre nos convida a essa vivência fraterna, a essa vivência cristã, a sermos nós hoje embaixadores da Boa Nova, embaixadores da sua mensagem, de levarmos a todos os corações com os quais nós nos vincularmos, com todos os corações que estiverem conosco a caminho, essas verdades, esta mensagem sublime do Evangelho de Jesus. Obviamente que o tempo não nos permite maiores observações, maiores apontamentos. Nós estamos então sugerindo, remetendo aquele que nos ouve, aquela que nos ouve nesse instante, que possa, no momento mais adequado, digamos, buscar o livro Boa Nova, o capítulo 29, e ler de forma bem detida, de forma bem atenta, e buscar exatamente compreender, digamos, se apropriar desta, digamos, delegação expressa do Mestre para cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos muito felizes por essa oportunidade de falarmos mais uma vez de Jesus, o Mestre, o guia, o modelo para todos nós, de nos lembrarmos da sua mensagem e, sobretudo, meus irmãos, minhas irmãs, podermos nesse instante elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Ele, a Jesus, rogando por todos nós amparo, sustentação, força, coragem, resignação,
e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que ela nos cubra a todos com seu manto azul de amor. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Um forte abraço e muita paz. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus.